Sabe um jogo que pra mim foi muito, mas muito parecido com o que vai ser esse aí Manchester City e Real Madrid? Sei. São Paulo e Inter de Limeira ontem. Olha, Que jogaço. Sim. Grande jogo. E o clima, a atmosfera. Ah, não, a atmosfera... E outra, Isso. capital federal. É Assim. parada, né? Pararam a capital Não, federal. pararam a ontem, né? capital federal. Bombeiros, carros de Sim. os bombeiros. gritos da torcida Pela manhã ecoavam. no- O PDV ia, Nacional. né? O PDV ia Não se pro falava jogo. em outra Ontem não coisa, né? tivemos trabalho no Congresso Nacional. Não, Assim como toda segunda-feira. é assim como toda segunda-feira. E se for sexta também não tem. É, de terça a quinta. Elô, e eu acho que é boa essa E escala, não precisa viu? ser presencial, viu? Eu aprovo essa escala. É porque 1/6. Os outros Home 40... office. Querem transformar agora em 1/6 pra ser A um dia escala obrigatório. ideal, gente, é assim, trabalha quinta e folga o resto. Essa eu acho que é uma boa. Agora, que jogo ontem? O PDV ia pro jogo, limite de aviões, não deu pra pousar, porque tava realmente muito Sim. movimentado. Mas que partida a altíssimo nível. Ô, torcedor de São Paulo, vamos pular esse pra assunto, você vai. que viu isso aí, ó, não adianta depois ficar Tristeza, falando que né? a gente que tá pegando no É pé. guerreiro. Pô, Segunda-feira à noite, horário legal, né? 9h30. 9h30. O jogo Cara, começou 9h30 da noite, parecia que era 3 da manhã, tava 20 do segundo tempo aqui, ô PDV. Deixa eu só fazer um questionamento aqui à mesa. E citando nomes, citarei nomes. Antes não culpavam a Rede Globo pelos horários de madrugada do futebol, 9h30, lembrado. porque era pra ser depois da novela. A Rede Globo não está transmitindo o Campeonato Paulista nem no pay-per-view. Bem lembrado. Nem no Sport TV. A Rede Globo tem lá o Carioca, o Gauchão, o Mineiro. Cara, a maioria dos jogos acontece no streaming. Então, assim, não tem programação antes, não tem grade de TV. Qual é o sentido de você colocar jogos durante a semana 9h30 da noite e de domingo e de sábado 8h30 da noite se não tem grade de televisão? Então, assim, não cola mais o papo de que a culpa era da detentora no caso da Globo, né? Eu concordo com você, muito se colocava, não era nem na Globo, é culpa da novela. Da novela, Porque a novela isso. tinha Não, uma mas audiência enorme e beleza, claro. A ideia que era, pô, vai ter um jogo de segunda, então vai ter futebol um dia a mais na semana, aumentar a Mas audiência. é- Fazia é sentido aquilo esse que- discurso. mas Hoje em dia... Bota 8 horas da Cabe. noite o jogo. Não, mas, cara, não Porque- era nem pra ser de segunda, né? Mas se é segunda, é em Brasília Esse é o o jogo, problema. já pega um público alternativo, você concorda? Segunda não é dia de futebol, Você né? De concorda? assistir. É de jogar futebol, às De vezes, novo, aquele fute de tem segunda. gente, tem gente que não Exatamente. concorda com uma coisa que eu e o PDV estamos alinhados aqui. Tem gente que fala que não dá. Pra mim, tá cada vez maior a quantidade de... Ó, o Vini Júnior vai sair na cara do gol, irmão. Eu acho que ele tá impedido, mas Vini Júnior na cara do gol. Escapou do goleiro, pênalti. Pênalti. Pênalti pro Real Madrid, mas estava impedido. tava impedido. Vini Júnior estava Boa. impedido. Cada vez mais tem jogo todo dia, jogo a cada 48 horas, jogo a cada Sim. 3 dias e o nível lá embaixo. E o nível lá embaixo. E aí o futebol vai ficando caro, o futebol vai ficando chato. Tá ficando normal a gente vir aqui na segunda, na terça, na quarta e falar de jogo ruim. Sim. Não é pra ser, na minha visão, era pra ser uma exceção, gente. E não é só campeonato estadual, não. Porque vai vir gente falar, não, porque é no estadual, no brasileiro, muitas vezes a mesma coisa. E aí? Jogo 9h30 por quê? Em Brasília ainda. Não tem novela. Quem que passou o jogo ontem? Faz só um sinal pra mim ontem. Foi aquele... Ontem foi o YouTube... o Maisinho? A Ah, gente tá. teve ontem dois tipos ali. Pô, desculpa, é o que você falou, YouTube. É Não uma tem grade. transmissão. Você pode fazer o que você Pode quiser, é uma fazer live. qualquer horário, Pô, você só abre a live. Não precisa ser esse horário, gente. Ah, mas o São Paulo jogou sábado porque foi jogar nos Estados Unidos, então é assim. Sim. Vai ficar mudando. Não é um absurdo também, não é? Agora, não é pra se fazer uma tempestade gigante no copo d'água, mas é um ponto bem levantado pelo BDV. Pô, É ruim jogo 9h30, meio gente. absurdo, assim. Menos de 10 mil pessoas ontem numa Mané Garrincha. Ainda me o surpreendeu. pior Estamos público falando- do São Paulo em 6 anos, sabia? 13, anote aí, 14% da capacidade do estádio. E ainda foi Verdade. surpreendente. Achei que teriam É verdade. menos público nessa partida. O jogo do Palmeiras, se não me engano, teve pouco mais de 9 mil só. Olha isso, cara. E aí, Mais de Gabi? 9 mil pessoas e foi num fim de semana. Foi Eu num acho que domingo. O Campeonato Paulista, ele tem muitas partidas que, vamos concordar, o torcedor dificilmente consegue acompanhar todas, né? Assistir todos os jogos do Paulistão, claro que muitos deles sim, mas a gente tem que entender que os jogos que tem já são naturalmente de menos apelo, porque o Inter de Limeira e São Paulo tem menos apelo do que um clássico. Tem que ser em casa, tem que ser pra torcida, pra você ter aí algum valor pro torcedor. Eu acho que o São Paulo conseguiu, nessa estratégia, né? Na verdade,
optou por jogar no Mané Garrincha com esse acordo que o PDV falou pra gente. Tinha outros estádios no estado de São Paulo pra quem sabe mandar esse jogo. Teria mais gente, teria mais um atrativo. Quem sabe até teria um efeito no jogo, né? Que foi muito fraco, talvez por conta da falta de atmosfera. Eu acho que isso também contribuiu um pouquinho. Dificilmente esse jogo seria 0-0 se fosse no Morumbi. Essa é a verdade, sim. né? Não tem E esse lado, ó, o torcedor são paulino, que vai ter o argumento, não, porque quem decidiu comprar o mando nos deu um dinheiro, financeiramente falando, foi interessante e tal. O São Paulo, o que é mais interessante? Você botar aí 1 milhão no bolso que seja, porque pode ser até 1 milhão por aí, esses números a gente não tem, né, o valor fixo. Ou você, por exemplo, pega o jogo, manda o jogo no Pacaembu. Ah, o gramado é sintético, tá bom. Sei lá, manda o jogo que seja no Rio de Janeiro. Que seja aqui, eu ouvi o Pretzel ontem falando de São Bernardo. Não dá pra usar a Arena Barueri, vai pra Campinas, não sei. Bota 20, 30 mil no estádio. Talvez não vai chegar nesse 1 milhão, mas leva os 3 pontos. E depois, se for ter que fazer jogo de quartas de final, porque a campanha não foi boa, porque faltou 2 pontinhos ali, fora de casa, todos os jogos de quarta semifinal vai sendo fora de casa. Isso aí tem que entrar na conta também. Só falando em conta e dinheiro, essa semana, com o show da Shakira no Morumbi, só o show da Shakira deve dar ao São Paulo 3 milhões de reais. Em bilheteria, em consumo, mais 12 milhões fixos que o São Paulo recebe por ano pelo contrato com a Live Nation, né? Que é quem coloca hoje os shows no Morumbi. Então, são 12 milhões por ano, mais um valor aí que varia conforme o show, conforme o evento no Morumbi. E mais essa questão, né, dessa parceria que São Paulo tem com a Arena Mané Garrincha, mas isso é só colocando na conta. Eu acho que o torcedor, ele tá pouco se importando pra questão de valores. Ele quer que o São Paulo jogue no Morumbi, obviamente, e que se tenha poucos shows por lá, essa é a verdade. Agora, uma coisa que o São Paulo não tem nada a ver e que eu acho horrível, e que aí a gente já pode entrar nesse assunto, Martelli, Tá. e que eu levantei a bola aqui. Falei, eu gostaria de perguntar pro Neymar, na apresentação dele, se ele, de alguma forma, ele se opõe a jogar em grama sintética. Quer entrar no assunto do Allianz? Isso. Tá, só deixa eu te dar uma... E no Pacaembu. Tá, deixa eu te dar uma última pergunta aqui sobre o jogo, que a gente tá falando muito de mando. São Paulo foi mal, São Paulo ficou 45 minutos mais acréscimos com um jogador a mais. Com um jogador a mais, o Juan foi expulso aos 46 do primeiro tempo e não conseguiu fazer o gol. E contra o Bragantino Queria igual. te perguntar algo. Contra o Bragantino igual. Ontem o time titular, Sim. tirando o Alan Franco. Sim. O Zubeldia... E o Luciano. E Luciano, suspenso. O Zubeldia, ele tem um movimento agora mais delicado por parte da diretoria, assim, olhando pra ele no cargo, porque realmente os resultados... Veio o Oscar, veio a galera aí. Não é o melhor elenco do Brasil, longe disso. Não tá, acho que no top 3. Deve disputar aí top 6. Mas não é pra ficar sofrendo igual tá sofrendo, PDV. Não, assim, minha resposta pra sua pergunta é sim. Levando em consideração uma diretoria que não se sustenta com relação ao que imagina o que pensa de futebol, que troca de treinador a cada semestre, mais ou menos, sim, por mais que venham publicamente e digam que não, sim, a resposta é sim. O que vai acontecer com o Zubeldia se o São Paulo, por exemplo, não ganhar do Velo Clube quinta e perder o clássico pro Palmeiras domingo? E é no Mané Garrincha de novo. De novo. Imagina quantas pessoas vão ter quinta se agora na segunda 9h30 foram ontem 10 mil pessoas. E que vaiaram no fim do jogo, hein? Sim, Vaiaram claro. no fim do jogo São Paulo. Mas merecidamente, né? Porque o São Paulo jogou muito mal. E a gente pode entrar no aspecto de que, beleza, perdeu contra o Red Bull Bragantino, que é um time de Série A também, mas tava com time reserva. Aí você fala assim, beleza, a gente pode questionar não ter usado tanto os moleques no jogo contra o Red Bull Bragantino, mas ontem era o time titular do São Paulo. E é um time que, quando a gente viu depois da FC Series, a gente falou assim, caramba, esse time do São Paulo, esse quarteto aí, ofensivo, a dupla Pablo Maia e Alisson aí de volantes,
parece que o São Paulo vai embalar, vai jogar bem. Só que isso aconteceu só até o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Mirassol. O São Paulo também foi muito bem, né? Foi uma goleada em cima do Mirassol. Mas depois o São Paulo não consegue oferecer mais nada. O São Paulo parece um time que desiste, assim, no Campeonato Paulista em alguns momentos. E aí ele vai levando a banho-maria o jogo, sabe? Se eu tomar um golzinho, eu vou reagir. Se eu não tomar, tá tudo bem, um empate. E aí talvez pode ser um pouco do aspecto do que, olha, a gente está muito bem encaminhado para a classificação. A gente pode então dar essa relaxada aqui durante esse momento do campeonato. Só que eu acho que o São Paulo precisa abrir os olhos e acordar para o Campeonato Paulista, porque a gente sabe o quanto esse estadual, principalmente aqui falando dos times que a gente acompanha aqui no estado de São Paulo, é um campeonato que projeta seu campeonato brasileiro. É mesmo? O campeonato estadual, o campeonato paulista te projeta pro Campeonato Brasileiro, ele te projeta pra Libertadores, te projeta pra Copa do Brasil, porque a gente sabe que é um campeonato estadual que de fato é muito competitivo. A gente vê, ontem a gente passou boa parte aqui do tempo falando sobre o grupo do Palmeiras, que tem uma Ponte Preta que pode tirar o Palmeiras de uma fase de mata-mata do Campeonato Paulista, o São Bernardo indo super bem, o Mirassol, um time vindo da Série B que tá indo muito bem no Campeonato Paulista, que é um time que ameaça assim tirar pontos importantes de times grandes no Campeonato Brasileiro esse ano. Então acho que o São Paulo precisa reagir e mostrar que de fato ele veio, porque ele tem elenco. Não dá pra usar a justificativa de que, olha, o Zubeldia não tem peças, ele não tem ataque, ele não tem zagueiros, a gente pode falar do aspecto de que o Sabino foi titular, né? Tem gente que prefere o Alan Franco, eu, por exemplo, prefiro o Alan Franco também, mas o Zubeldia tem elenco, ele tem peças. Agora eu também acho que é injusto, talvez, a gente começar a falar sobre especulações de que ele possa ser demitido após o fim do Campeonato Paulista, dependendo do que acontecer com o São Paulo, porque ele no fim do ano passado, depois que acabou a Libertadores, de fato pareceu ter desistido ali do Campeonato Brasileiro, mas ele me parece ser um bom treinador para esse restante de temporada ainda. Eu acho muito cedo pra gente falar, olha, vai cair, tem que ser demitido. Paulista. Ele pode ganhar o Eu Paulista. acho cedo demais pra demitir treinador em campeonato estadual. Também acho. Só trazendo